Ele terá uma reunião com o presidente Donald Trump, às 15h15 do dia 28 de junho e deve se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, no mesmo dia. Segundo fontes do governo, Bolsonaro ainda está tentando encontrar espaço na agenda para acomodar o presidente chinês. O pedido de bilateral teria sido feito pelo governo da China. A reunião com Xi Jinping havia sido inicialmente marcada para o dia 28 de junho às 11h10, mas os chineses pediram um novo horário e o governo brasileiro estaria tentando encontrar uma brecha entre reuniões e encontros bilaterais com outros líderes. A possibilidade de uma aliança automática com os Estados Unidos gerou preocupações entre chineses e a ala financeira do governo brasileiro, já que a China é a principal parceira comercial do Brasil, compra, por exemplo, 30% da nossa soja. O Brasil tem se beneficiado, a curto prazo, da disputa comercial entre americanos e chineses. Trump impôs uma série de aumentos nas tarifas de importação de produtos chineses e Xi Jinping retaliou, atingindo principalmente produtos agrícolas americanos. Com a sobretaxa sobre alimentos produzidos nos EUA, o Brasil passou a vender mais para a China, principalmente soja. Em 2018, primeiro ano da guerra comercial, o superávit do lado brasileiro na guerra comercial com os chineses cresceu 30 bilhões de dólares. Mas, a longo prazo, economistas dizem que a guerra comercial pode afetar negativamente o mundo como um todo. Se China e EUA comprarem e venderem menos, por causa das medidas protecionistas, o volume de comércio a nível mundial se reduzirá, provocando uma desaceleração internacional do crescimento. Mas, segundo analistas, é possível que Trump pressione o governo brasileiro a assumir posições mais claras. Uma possibilidade é que os americanos peçam, por exemplo, que o Brasil deixe de comprar tecnologia e equipamentos da gigante chinesa de comunicação Huawei, que está no centro da disputa comercial. O economista britânico Jim O'Neill, que criou o termo BRICS há 20 anos num relatório para o banco Goldman Sachs, é explícito em opinar sobre que lado o Brasil deveria escolher. Mas, sob o aspecto econômico, se os países realmente tiverem que optar, muitos deles e o Brasil também seriam loucos se não escolhessem a China. Segundo dados do Observatório de Complexidade Econômica, ligado ao Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, os chineses correspondiam em 2017 a 22% das exportações brasileiras, 48 bilhões de dólares, e os americanos, 11%, 25 bilhões de dólares. Bolsonaro terá agenda com outros líderes asiáticos, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o premier de Singapura, Lee Hsien Loong, e o premier do Japão, Shinzo Abe. Segundo economistas e especialistas em relações internacionais, a aproximação com nações asiáticas é estratégica para o Brasil, já que o mundo está próximo da chamada Era da Ásia, quando as economias dos países asiáticos somadas vão superar o Produto Interno Bruto, PIB, de todo o resto do mundo. Segundo o relatório do banco britânico Standard Chartered plc, 7 das 10 maiores economias do mundo serão asiáticas até 2030. E, já no ano que vem, a China poderá ultrapassar os Estados Unidos como maior economia do mundo, seguida pela Índia, segundo os cálculos instituição. Já o jornal Financial Times prevê a partir de cálculos feitos com dados do Fundo Monetário Internacional que os chineses vão desbancar os americanos em 2023. Mas a publicação crava para o ano que vem, 2020, o momento em que as nações asiáticas representarão mais de metade do PIB mundial. No início do governo, a viagem do presidente a Israel e os planos, depois suspensos, de transferir a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém geraram amplas críticas de países árabes, que são importantes parceiros comerciais do Brasil. Em 2018, as trocas entre o Brasil e países de maioria islâmica somaram 22,9 bilhões de dólares, segundo dados do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, DIC. A balança é favorável ao Brasil em 8,8 bilhões de dólares. Ou seja, exportamos mais do que importamos.
A reunião de Bolsonaro com o príncipe da Arábia Saudita pode ser um aceno do governo brasileiro no sentido de dizer que o Brasil dá valor à parceria com países árabes. Bolsonaro ainda vai ter duas reuniões cruciais para dois importantes pleitos brasileiros, o de fechar um acordo entre Mercosul e União Europeia e o de entrar para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Entrar para esse seleto grupo integrado pelas mais ricas economias mundiais é um dos principais projetos do governo brasileiro. Fazer parte da OCDE funciona como uma espécie de selo de boas práticas comerciais e de desenvolvimento. Para o diretor do Grupo de Estudos do G-20 da Universidade de Toronto, John Kirton, o Brasil terá que adotar um discurso mais responsável em relação ao combate às mudanças climáticas se quiser o aval da União Europeia. Se o Brasil quer avançar no seu desejo de fazer parte da OCDE, vai ter que adotar uma posição mais respeitável sobre mudanças climáticas, o que Bolsonaro não tem feito até agora. Ainda na sexta, 28, Bolsonaro se reúne com o presidente da França, Emmanuel Macron, com quem vai poder abordar tanto a questão da entrada na OCDE quanto o acordo de comércio que o Mercosul negocia com a União Europeia. Aqui mais uma vez a postura cética do governo Bolsonaro quanto ao aquecimento global pode ser empecilho. A França é um dos membros da União Europeia que mais tem imposto restrições à assinatura do entendimento com o Mercosul. O argumento do governo francês é justamente o de que o país não quer assinar acordos com nações que não estejam comprometidas com o Acordo de Paris de combate às mudanças climáticas.